Nós vamos ler os primeiros versículos de Apocalipse 13. Lemos assim a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Mensagem do nosso culto de celebração nesse domingo de Páscoa é a Páscoa no Apocalipse. Você acredita que tem uma mensagem forte de Páscoa nesse texto? Eu quero convidar você a orar nesse momento para que Deus fale com você nessa noite, para que Deus fale com a sua família, para que você saia desse culto fortalecido pela palavra dele. Amém? Espírito Santo de Deus, fala que os teus servos estão ouvindo. O Senhor tem um alimento para essa ocasião, uma palavra oportuna para essa noite. E nós queremos que essa palavra seja pregada com toda a autoridade e clareza. Tenha misericórdia da minha vida como pregador. Me guarda de falar aqui bobagens, mas que tudo aquilo que está no teu coração para alimento do teu povo seja passado. E que nada venha nos atrapalhar de entender. Que não haja ruído na comunicação, que as casas nesse momento tenham reverência, para que todos consigam compreender o que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora há pouco, no nosso momento de oração, eu disse que muitos estão mal, nesses dias que nós estamos vivendo. Como é que você está, hein? Você que está aí do celular assistindo o culto, pode até responder. Que às vezes a gente fala, né, eu estou bem. Mas é porque, não é que a gente está mentindo, depende do ponto de vista. Na primeira pergunta está todo mundo bem, ou quase todo mundo, estou com saúde, não é? Mas a verdade, meus irmãos, é que a maioria de nós está meio arrebentado. É muita dor no mundo, é muito sofrimento, é muita coisa ruim acontecendo o tempo todo. E, meus irmãos, a mensagem dessa noite, ela é uma mensagem de conforto. É uma mensagem da gente fortalecer a nossa fé, a nossa segurança em Deus e ganhar força para enfrentar, seja lá, o nível de dor que nós estamos enfrentando, o nível de dificuldade que cada um está vivendo. Mas eu preciso te dizer algo. A maneira da Bíblia nos confortar com relação à dor não é nos alienando da realidade.
A maneira como a Bíblia nos ensina a enfrentar a dor, não é nos deixando entorpecidos para a gente fugir dos nossos problemas, como alguns vão para vícios e coisas desse tipo, não. A maneira da Bíblia é nos ajudar a enfrentar a dor, não é maquiando a realidade, ela mostra a realidade dura como ela é. A forma como a palavra de Deus nos ensina a enfrentar a dor é revelando mais do caráter do próprio Deus. E é revelando para você quem é o seu Pai. É fazendo com que você conheça mais ainda o Pai que você tem. Não é para você fugir das más notícias, é para você não temer más notícias, como a gente vê lá no livro de Salmos. Quem é o seu Deus? Eu acredito que a gente, olhando para esse texto, a gente pode aprender um pouco mais sobre ele nessa noite e sair daqui, ou desse momento, né? Você vai continuar aí na sua casa, você que está de casa, mas sair desse momento de culto, de mensagem, mais fortalecido. O texto que nós lemos é um texto que mostra uma realidade muito difícil que o nosso mundo vai ainda experimentar. Alguns teólogos acreditam que o livro de Apocalipse, boa parte desses fatos dizem respeito a efeitos passados. Eu não leio dessa forma, não é? E meus irmãos, aqui fala sobre uma grande tribulação que estava por vir, e que eu acredito que ainda está por vir, sobre o governo de Satanás. O texto vai usar várias figuras apocalípticas, a besta, o dragão, mas no fim das contas simplificando, porque esse não é um momento de uma aula de escatologia, não é? Resumindo é o seguinte: o mundo sobre o governo terrível e maléfico do próprio Satanás. Ele consegue encantar todas as nações, tribos e línguas, ou seja, um domínio global da força das trevas. E as pessoas que não são os discípulos de Jesus, que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, como a gente vê no texto, eles enfrentam, essas pessoas que não são os discípulos de Jesus, elas começam a adorar a besta e bajular o próprio Satanás. Pensa que loucura, a ponto de se voltar contra aqueles que não fazem parte desse time. E meus irmãos, o texto termina dizendo o seguinte, esse pedaço que nós lemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, quem quiser prestar atenção, que preste, mas o negócio é o seguinte: se tiver que ir preso, vai ser preso. Se for para ser morto para a espada, vai ser morto a espada. Existe aí uma variação de uma Bíblia para outra, não é? A versão que eu li aqui diz o seguinte: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Um tipo de retribuição, mas há aí mais de uma possibilidade de tradução. Algumas Bíblias vão dizer dessa maneira que eu disse para vocês: se alguém tiver que ser preso, vai ser preso. E se alguém tiver que ser morto a espada, vai ser morto a espada. Independente do tipo da tradução que for, meus irmãos, o texto está sendo claro, que os discípulos de Jesus, eles vão morrer, eles vão ser presos. E aí diz o seguinte: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu gosto desse finalzinho, desse destaque que o texto diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, porque muitas vezes o povo religioso tem mania de achar que o sofrimento é consequência de alguma coisa errada que você fez. E o religioso, ele gosta de julgar o próximo, e ver alguém passando por alguma dificuldade, e o que ele faz? Ele começa a dizer: está vendo, Deus pesou a mão. Uma síndrome de amigo de Jó que a gente tem no meio religioso, que é uma coisa terrível. De ao invés da pessoa se compadecer com a outra, começar a achar que aquilo é consequência do pecado. Ficou doente, é porque estava em pecado. Fez alguma coisa errada, está nessa situação, é porque fez dessa forma. E, meus irmãos, isso é coisa antiga.
Eu citei aqui os amigos de Jó, mas eu lembrei agora no ministério de Jesus, esse cego aí, ele é cego porque foi ele que pecou ou foram os pais dele? O povo perguntando para Jesus e Jesus falando, não tem nada a ver. Esse povo aqui, nesse capítulo 13 de Apocalipse, essas pessoas estão sofrendo pela fidelidade e pela perseverança, meus irmãos. Não é porque eles fizeram o que era errado que eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo porque eles fizeram o certo. E eles vão morrer. E eles morrem. E eu estou falando aqui de um evento futuro, mas a verdade é que em toda a história da igreja, sempre existiu perseguição em algum lugar ou outro do mundo. Enquanto eu falo agora, existem irmãos que estão há décadas presos. E sabe qual foi o crime deles? Crer em Jesus. Eles estão sofrendo por fazerem a coisa certa. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bem-vindo à vida real. Você não vai passar por essa existência sem dor, sem sofrimento. E o que a gente faz nesse momento que eu prometi que a gente ia fazer no início da mensagem? Vamos olhar para Deus. Existe algo muito forte dito no meio desse texto, que é o seguinte, uma afirmação no meio de uma frase, que diz que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Você deu um aleluia aí da sua casa, um glória a Deus? Depois que você entendeu um pouco mais o significado disso, seu aleluia vai ser ainda com mais gosto, de vitória. Apesar de todo o sofrimento, aqui está a mensagem da Páscoa. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Para a gente começar a tentar entender um pouco o significado disso, a gente vai viajar um pouco, tá? Aperta o cinto, que a gente vai dar uma viajada, porque eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre texto profético. A Bíblia tem textos que são especificamente literatura profética, mas a verdade é que em toda a Bíblia, se você olhar em textos poéticos, se você olhar em textos narrativos, em todos os lugares você vai encontrar profecia, porque tudo é revelação de Deus. Um ser humano está registrando coisas da sua experiência com Deus, e muitas vezes ele está vendo coisas que ele não entende. E quando a gente fala sobre literatura profética, eu quero que você comece a tentar imaginar o seguinte: imagina um homem descrevendo acontecimentos bem à frente do seu tempo. Imagina, por exemplo, o profeta Ezequiel descrevendo essa câmera aqui na minha frente. Descrevendo uma criança jogando com um celular na mão, coisa tão comum nos dias de hoje, não é? Num texto que as pessoas do seu tempo teriam que entender. E eis que vi uma criança com algo como uma pedra de jaspe que reluzia à luz do luar, qualquer coisa desse tipo, e fazia um barulho semelhante aos sapos quando estão na beira da lagoa. O esforço para tentar comunicar algo que não faz parte daquele mundo, daquela realidade, mas precisa de alguma forma ser passado, e eles precisam entender. E eu estou falando de coisas do mundo físico. Agora imagina quando o profeta de Deus, ele tem contato com algo que está além do mundo físico. Ele tem contato com algo que está além da sua capacidade sensorial, ou seja, dos seus 5 sentidos. Ele não está simplesmente vendo com os seus olhos, ele está traduzindo para a mente dele aquilo que ele está sentindo. Eu vejo, por exemplo, João chorando no livro de Apocalipse, e eu olho aquele contexto e fico pensando, nem ele entende completamente por que ele está chorando, mas ele está sentindo algo muito forte naquele momento. E essas tentativas de traduzir para coisas que estão além da nossa capacidade, começa a dar origem a todo tipo de símbolo maluco. A gente vê aqui no texto, é dragão, é besta de não sei quantas cabeças.
Literatura profética é cheia dessas coisas, e de repente tem lá uma criatura com não sei quantos chifres, e de um chifre nasce outro chifre, e daquele chifre abre uma boca e começa a falar com soberba. Que doideira é essa? E aparece um homem e a boca abre e sai uma espada. Deu origem a toda uma literatura, um gênero literário em cima disso, mas a origem de tudo é: alguém está tendo contato com algo muito acima daquilo que é a sua percepção. E, meus irmãos, quando a gente olha para Deus, a gente precisa entender que está muito além daquilo que a gente consegue até traduzir dessas formas. Porque quando eu vejo algumas descrições da pessoa de Deus, e essa questão do Cordeiro ter sido morto desde a fundação do mundo, para mim me remete diretamente a isso que eu vou dizer. Eu chego a essa conclusão que não tem simplesmente a ver com o nosso tempo, com o nosso espaço, com a maneira como a gente está acostumado a ver a nossa vida, o nosso tempo e espaço está acima de tudo isso. Eu creio, meus irmãos, não só que Deus criou todas as coisas, mas eu creio que Deus criou o próprio tempo. E como isso? Da onde você tirou isso, pastor? Eu vejo vários textos na Bíblia que vão dando indícios, pistas de algo assim. Eu sei que é difícil da gente imaginar, porque se Ele criou o tempo, nós fomos criados dentro da temporalidade. Aí você vê, por exemplo, um salmo dizendo o seguinte: antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Mas como assim, eternidade já não é um negócio que não tem fim? Como é que tem de eternidade a eternidade? É algo tão acima que é difícil de colocar em palavras. A gente vê, por exemplo, lá na criação do mundo, na fundação do mundo, que a separação de dia e noite vem antes do sol e a lua serem criados. Como é que você me explica isso? O sol e a lua, se não me engano, aparecem lá pelo 4º dia. Deus estava criando a divisão do tempo antes. E tem vários elementos assim na Bíblia, meus irmãos, quando a gente vê, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, que nós fomos eleitos nele, desde antes da fundação do mundo. Se eu falo para vocês que existe um tempo antes do tempo, você não consegue imaginar isso, porque eu usei até a palavra antes, e a palavra antes já é um marcador temporal. Eu já estou usando o conceito de tempo para você entender que existe algo antes do tempo. Está além da nossa capacidade neurológica de captar. E é por isso que, às vezes, alguns olham para Deus, e às vezes alguns olham para a cronologia dos fatos, vendo o agir de Deus no tempo. E alguns olham acima do tempo, e tudo é revelação de Deus, mas isso vai trazendo formas diferentes de se descrever. Porque, por exemplo, que dentro da teologia tem todo esse racha, né, sobre livre-arbítrio e predestinação. Alguns dizendo, não, nós somos predestinados, e existem textos na Bíblia que falam, como esse que eu acabei de citar para vocês, como esse que nós lemos nessa noite, que fala que já existe um livro com o nome escrito desde a fundação do mundo, enquanto muitos outros textos vão dizer que aquilo que a gente faz traz consequências sim, e nós precisamos receber a Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é uma escolha sua. Alguns textos estão focados aqui na temporalidade, alguns estão olhando para o além. Eu quero convidar você para tentar olhar para o além. Você tem um Deus atemporal. Você tem um Deus que olha as coisas de cima, mas não são simplesmente as coisas, é o tempo de cima. E essa percepção, de alguma maneira, ela precisa trazer leveza e paz para você. Como isso funciona? Queridos, eu entendo que todo esse sofrimento que nós passamos nessa vida, inclusive a nossa morte, um dia a gente vai olhar para trás, olha eu falando de dentro da temporalidade,
Um dia a gente vai olhar para trás e vai lidar com isso como um ralado no joelho, quando você tinha 2 anos de idade, que você chorou muito e hoje você nem lembra. Você chorou um monte quando você era criança, ralou o joelho e foi tomar banho. Você nem lembra disso. Já passou. Para Deus, do alto, a história se cumpriu. E é possível a gente ter paz a partir desse conceito. Por quê? O livro de Apocalipse sempre foi considerado um manual dos mártires. Mas para mim o grande manual dos mártires é a crucificação de Jesus. Porque você vê Jesus enfrentando a morte com coragem. O que tem que acontecer, vai acontecer. Como a gente viu aqui no texto. Se tiver que ir preso, vai ser preso. Se tiver que ser morto a espada, vai ser morto a espada. E Jesus ali enfrentando vergonha, enfrentando o abandono, enfrentando humilhação, enfrentando solidão, enfrentando tortura, enfrentando a própria morte, detalhe, morrendo. Mas tudo aquilo precisava se cumprir. Ele já estava morto desde a fundação do mundo. Ele veio, quando ele se despe da sua glória, se faz gente, ele se prende aqui na temporalidade. Ele sabe que é para aquele momento que ele veio. E ele cumpre isso com dignidade, com coragem, com honra. E cumpre aquilo que precisava ser cumprido. E ele ressuscitou e ele venceu a morte, meus irmãos. E por que isso tudo? Eu quero que você olhe para o todo de Jesus, para enxergar o todo seu. Você que um dia recebeu a Cristo como seu Senhor. A ressurreição para você. Jesus é o primogênito da ressurreição dos mortos. E olhando para isso, você precisa passar a olhar para o seu próprio sofrimento. Eu sei que é difícil, meus irmãos, mas com leveza. Olhar para a sua própria dor com mais leveza, com mais certeza de que eu estou vivendo esse momento, mas isso vai passar, ainda que esse momento seja a sua morte, ainda que esse momento seja a morte de alguém que você ama, tenha certeza, vai se cumprir, vai passar. Diante do meu Deus que é atemporal, os nomes já estão escritos no livro. O livro é do Cordeiro, e deixa eu te falar, nem a morte, nem a vida vão te separar do amor dele. O mesmo texto lá em Romanos 8 vai dizer que nem o presente, nem o futuro vão te separar do amor dele. O nosso Deus está acima dessas coisas temporais que nos prendem. Existe uma canção do irmão Rodolfo Abrantes, que eu gosto muito, que trata um pedacinho a respeito disso. Ele diz assim: vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar, do alto é simples como deve ser. E eu acho tão forte essa poesia, porque ele fala que vai se deixar levar como uma nuvem. Tem coisa mais leve que uma nuvem? Algumas coisas na vida da gente são tão pesadas, algumas situações são tão difíceis, mas a gente precisa aprender a tratar com leveza aquilo que já é leve, porque às vezes o problema é desse tamanhozinho e as pessoas tratam ele como se fosse uma coisa gigantesca, um detalhe tão pequeno que não deveria se tornar tão grande no coração de muitos de nós, se torna uma coisa tão pesada. Eu vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento. E olha que figura profética e poética é essa. O vento é o Espírito. Deixa o Espírito Santo trazer leveza para você. E aí ele diz aquilo que é o ponto que eu queria chegar. Do alto é simples como deve ser. Se você contempla o infinito, se você se aproxima desse Deus que vê por cima, a sensação que você tem com relação às coisas que nós estamos vivendo é essa. Você já subiu num prédio alto, numa grande cidade movimentada, e olhou pela janela lá embaixo? Lá embaixo é aquela confusão de buzina, de barulho, de repente você sobe e olha lá de cima. Tranquilidade,
Ou você já desceu de avião na cidade de São Paulo? Que contraste lá de cima para lá embaixo. Do alto é simples, do alto você vê tudo. Imagina isso com relação ao tempo. Isso é para deixar a gente mais leve, sim. É para você tomar a sua cruz e ir sabendo que a ressurreição é que te espera. Não é só a sua morte que te espera, é a sua ressurreição que te espera. É você ter segurança, que independente do que estiver acontecendo agora, o livro já está escrito e o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Você foi eleito nele, você que entregou sua vida a ele. Olha que doideira, eu falo aqui na temporalidade, eu falo acima. Você que o recebeu como seu Senhor, o seu nome já está escrito. Você já foi eleito nele desde antes da fundação do mundo, conforme a gente lê lá em Efésios capítulo 1. É para a gente glorificar, e como diz o outro, para glorificar de pé. Amém. Eu quero orar pela sua vida, e eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. O Ministério de Louvor vai vir, vai nos ministrar uma canção. Nós vamos, nesse momento, entrar no momento da ceia, mas eu quero orar mais uma vez pela sua vida e pela maneira como você tem lidado com a dor. É aí que está a perseverança e a fidelidade dos santos. Não deixe que a dor mate a sua fé, pelo contrário, que ela seja combustível para te aproximar de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está acima do tempo, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos é como um dia. O Senhor está acima, o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. E nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós te louvamos porque todos nós que o recebemos temos o nosso nome já escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Te louvamos e te glorificamos por isso. Mais uma vez eu peço, nos dá a graça de conseguir ver do alto. Nos dá a graça de conseguir sofrer, enxergando a eternidade, enxergando que nós não somos daqui. Nos dá a força, meu Pai, de sair desse culto mais leves do que nós chegamos, ainda que alguns de nós estejamos enfrentando o peso de morte. Que o Senhor venha nos consolar com a Tua presença, com a Tua revelação. Obrigado, meu Pai, porque o final já está escrito. Obrigado porque nós já sabemos o final que a besta vai ter. Obrigado porque nós já sabemos o final que o dragão vai ter. E obrigado, Senhor, principalmente porque nós já sabemos o final que nós vamos ter no Senhor. Exaltado e glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia, aleluia.